Fala pessoal, bora para mais um vídeo de Localização Brasil e hoje vamos falar sobre determinação de ICMS lá na nossa ordem de venda. Antes disso, deixa eu só tomar meu cafezinho aqui. Padrão aí de meio de tarde, né, para dar aquele restart no cérebro. Então vamos lá, recapitulando só pessoal, muitas pessoas aí falam que tem dificuldade com Localização Brasil e esse é um fator aí que acaba reprovando o pessoal na hora das entrevistas, por ter essa dificuldade em Localização Brasil. Mas só aqui ó, no nosso canal, relembrando, no nosso primeiro vídeo ali que postamos de Localização Brasil, eu falo sobre a configuração inicial, o baseline ali para ativar Localização Brasil em um projeto de implementação. Outro ponto também, eu ensinei ali como que é a determinação de CFOP em SD, que faz parte de Localização Brasil. Também tem um outro vídeo ali mostrando sobre a aplicação de BC7, que é também um pacotinho lá para ativar algumas configurações de Localização Brasil. E hoje vamos falar aí sobre determinação de ICMS na ordem de venda. Então, para quem vem assistindo essa série de vídeos, já pode falar que sabe que tem um conhecimento inicial de Localização Brasil. Então, basta ter um pouquinho de força de vontade ali para estudar. E você que está começando, né, um júnior ou até mesmo um nível pleno ali que não tem tanta experiência em Localização Brasil, é a oportunidade ali de ter um conhecimento e ter um up ali nas entrevistas, de repente até pegar alguns projetinhos, algumas melhorias ali referente à localização que vai agregar muito no currículo. Então, sem mais delongas, vamos aí mão na massa, como que é determinado, como que é a configuração de ICMS, como eu configuro as alíquotas de ICMS para que ela seja determinada lá na nossa ordem de venda. Então, vamos lá para o SAP. Então, pessoal, eu estou aqui na VA03, vamos consultar uma ordem de venda. Eu peguei uma ordem aqui criada no nosso ambiente, né, para teste. Vamos abrir o primeiro item. Aqui na abinha condições, a gente tem uma série de condições. Então, cada condição dessa, ela é para calcular o preço da nossa ordem de venda e também para calcular os impostos que são destacados lá na nota. Eu vou fazer um outro vídeo aqui depois explicando como que é o link dessas condições com a nossa nota fiscal que é gerada quando a gente cria a nossa fatura. Então hoje, por partes ali, vamos explicar um pouquinho sobre o ICMS, como que ele é configurado lá na J1B Tax e onde que ele vem parar aqui na nossa pricing. Então de início aqui pessoal, a gente tem uma das primeiras condições que é a ICVA. Se a gente vê aqui, ó, ICMS, taxa de imposto, é aqui que é determinada a alíquota de imposto de ICMS. Então aqui a gente vê na nossa ordem de venda que ela está com 18%. Como que eu rastreio de onde veio essa alíquota de 18% aqui na ICVA? Então eu venho aqui em análise, abrindo aqui a nossa condição ICVA, tem um monte aqui de tabelinhas de condições e sequência de acesso. E eu vejo a setinha aqui no grupo 59. Então se eu abrir ele aqui, ó, tá 18% 59. Então a gente vê aqui, ó, que ele buscou o país, né? Aí o tipo de documento, emissor São Paulo, recebedor Rio de Janeiro, aí o nosso cliente material aqui no grupo 59 e ele achou os 18%. Como que eu vejo isso aqui na nossa J1B Tax? Vamos abrir ela aqui, J1B Tax, BR. Então eu expliquei aqui rapidamente no nosso primeiro vídeo de Localização Brasil e hoje, aprofundando um pouquinho mais, eu tenho as tabelas de ICMS aqui que o SAP vai acessar para buscar as alíquotas e determinar lá na nossa ordem de venda. Então, inicialmente, a gente vê aqui, essa é a tabela default, que é a terminada em DEF aqui, J_1BTX DEF. Aqui, pessoal, vamos falar que é o primeiro nível de determinação. A gente tem só ICMS, IPI e ISS. Então, o SAP ele vai olhar nessa tabelinha só pelo país. Então, ele vai ver, é Brasil. Então, eu vou vir aqui na J1B Tax e olho nessa tabelinha a nível macro, vamos se falar. Descendo um pouco mais os níveis, a gente tem tabelinha aqui de ICMS, atualizar valores de ICMS, que é a IC1. A gente, só voltando aqui, a gente vê aqui, ó,
IC1. Esse vamos chamar de segundo nível do SAP para buscar a alíquota. Ou seja, a gente já tem aqui país, emissor, recebedor, a validade e a alíquota também de ICMS aqui cadastrada. Depois disso, a gente tem a IC2, que é a tabelinha por material, onde a gente cadastra o emissor, recebedor e também o material. Então, isso é para, vamos supor que para um material específico, a gente tem uma alíquota específica também de ICMS. Então, a gente consegue criar essa exceção aqui, onde o SAP vai buscar aqui nessa tabelinha a alíquota pelo código do material também. E depois disso, a gente tem a IC3, que são exceções dinâmicas. Aqui ele pede um grupo de imposto. Posteriormente ali, depois desse vídeo, nosso próximo passo é ensinar vocês como cria um grupo de imposto. E isso é uma exceção dinâmica. Por que dinâmico? Porque a gente consegue inserir campos de acordo com a nossa necessidade para a determinação de imposto. Então vamos supor que não é por material, eu preciso um grupo ali por cliente e material. Então eu consigo criar uma tabelinha dinamicamente, vamos falar, onde eu coloco os campos que eu quero e determino a alíquota de ICMS através desse registro de condição. Então aqui a gente pode até buscar direto lá o grupo 59, que é o grupo que está determinando lá na nossa ordem de venda de exemplo. A gente consegue ver aqui que ele é cliente material, é exatamente o exemplo que eu dei. Então vamos supor que para determinado processo, para aquele cliente, para aquele material, eu tenho uma alíquota específica de ICMS. É algum regime especial, algo desse tipo que é uma alíquota diferenciada. Então como que eu faço isso? Eu consigo criar essa tabelinha por cliente, por material e consigo depois vir aqui na J1B Tax e cadastrar a alíquota, que foi o que aconteceu nesse exemplo nosso aqui. Então se a gente pegar na nossa ordem de venda, a gente viu que é São Paulo, Rio de Janeiro e a nossa chave 1 é o cliente e a nossa chave 2 é o material. Então São Paulo, Rio de Janeiro, cliente, material. Aqui ele está pegando os 18% daqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que para esse registro aqui ele seria 12%. Então eu vou dar um Enter, vamos salvar. Beleza. Vamos criar uma VA01 direto aqui. Para aquele material, vamos ver a alíquota que foi determinada aqui. Vamos lá na ICVA. Aqui, a gente consegue ver aqui então que alterando a alíquota para 12, ele pegou diretamente daquele grupo de imposto 59. Então a gente vê que a nossa ICVA ela não está mais com 18, ela está com 12%. E aí, pessoal, a brincadeira é a seguinte: qual que é a sequência que o SAP acessa para buscar a alíquota de ICMS? Tem um pulo do gato aqui que vocês nunca mais vão esquecer, que é aqui dentro da própria J1B Tax tem um i aqui de ajuda, que a gente consegue ver a sequência que o SAP acessa para a determinação dos impostos. Então, primeiro, o SAP vem na tabela de exceções por material, que é a IC2 que eu mostrei para vocês. Depois ele vem nessa tabelinha que eu mostrei aqui, onde tem os grupos de impostos. Aqui são as exceções dinâmicas. Então ele acessa primeiro o grupo por material. Se não achou, ele vai na exceção dinâmica. Se não achou na exceção dinâmica, ele vai nos valores normais, que é lá onde tem estado e alíquota. Se não achou, ele vai para aquela default, que é aquela tabelinha onde eu só tenho o imposto e a alíquota. Então essa é a sequência, pessoal. A gente pode até fazer um teste aqui. Vamos fechar essa janelinha. Então eu vou cadastrar aqui na nossa IC2. Lembra que essa de material é a primeira tabela que o SAP vai para buscar a alíquota. Então eu vou colocar uma entrada nova aqui. Vamos colocar país BR, aqui é São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos pegar o material, ICVA. Vamos pegar o material, colocar aqui. Vamos colocar uma data aqui.
Aqui eu vou colocar 20%. Beleza, vamos salvar. Beleza, dados gravados. Vamos voltar na nossa ordem de venda. Vou dar um refresh aqui na nossa pricing. Vamos executar uma nova determinação de imposto. Aqui. Então agora ele jogou os 20% que eu cadastrei lá na tabelinha do material. Então vocês conseguem perceber que mesmo cadastrado ali no grupo de imposto 59, quando eu cadastrei na tabelinha de material, o SAP buscou nessa primeiro de material, encontrou, ele para ali a busca e joga esse valor aqui na nossa ordem de venda. Então a gente pode até consultar aqui, ó, nesse botãozinho também, registro de condições. Aqui, eu consigo ver São Paulo, Rio de Janeiro, a chave 1 é o nosso material e a alíquota que eu cadastrei lá, 20%. Então, se eu excluir essa alíquota e excluir a alíquota lá do grupo 59, o SAP ele viria aqui nessa tabelinha. Vamos dar um voltar aqui. Aí ele viria na tabelinha IC1. Por quê? Eu não tenho na de material, não tenho na minha em seção dinâmica e tenho aqui na minha IC1, que é estado, estado e alíquota. E aí o SAP determinaria aqui. Se ele não achar aqui, ele vai na nossa default. Se não achou na default também, aí ele não determina ICMS lá na nossa ordem de venda. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham pego a lógica ali de determinação de ICMS. É legal quem tem um ambiente para estudar, ficar brincando, cadastrando ali nas tabelinhas, exclui de uma, exclui na outra. Assim como eu fiz aqui, né? Cadastrei na de material, tinha lá na exceção dinâmica só. Quando eu cadastrei na de material, ele pegou na de material. Então cadastra nas três, exclui uma, exclui outra, que vocês vão aprendendo e fixando ali a sequência que o SAP acessa para determinar os impostos lá na nossa ordem de venda. E assim, uma vez aprendido o que é a Condition Based Tax, né? A gente consegue aí parametrizar os outros impostos também. E isso ajuda até na lógica ali para uma VCOA, para uma VK11, inteiro o entendimento de como que é a lógica de sequência de acesso. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado. E quem aprendeu isso daí já pode falar que tem um conhecimento inicial aí de localização Brasil. Valeu e até o próximo vídeo.